Os fantasmas sempre assombraram os cinemas do terror, com suas casas extremamente gigantescas ou castelos, ou até mesmo com abordagens mais contemporâneas. Mas a promessa desse filme é que aqui haja uma abordagem um pouco mais intimista, quase como se fosse um relato individual da aparição. Mas será que deu certo ou será que foi uma completa perca de tempo? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse novo lançamento que estava até aqui aguardado por mim, mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e não sumam como fantasmas, compartilhem com seus amigos que gostam de um filme de terror diferentão. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Presença. Filme esse que já foi tido alguns burburinhos no ano passado como um filme de terror bem diferente, pelo fato de que ele teria a ideia de ser a ótica do fantasma e não da família. Então, uma mistura meio de found footage, com uma história que supostamente daria a impressão de ser real e não imaginária, como qualquer relato ficcional, a gente teria esse filme de fantasma que seria completamente assustador. Isso foi pelo menos as chamadas que vieram na divulgação dessa obra. E aqui a gente acompanha uma família que se muda para uma casa gigantesca depois da filha mais nova deles ter tido uma experiência extremamente traumática com a morte de uma amiga muito próxima, na verdade com o assassinato dessa amiga e também de outras meninas que ela conhecia. Ao chegar nessa nova casa, eles imaginam que estão se curando, mas na verdade estão abrindo porta para outras coisas porque a casa já estava habitada de antemão. E esta pessoa que morava lá, na verdade, é uma entidade e é um fantasma que fica espreitando toda a rotina dessa família até que aos poucos esse fantasma vai interferindo e vai deixando todos de cabelo em pé. E eles não sabem o que fazer, afinal agora eles compraram uma casa assombrada. Primeiro tenho que dizer que o diretor desse filme é o Steven Soderbergh. Não sei se eu pronunciei certo esse nome. Mas estava sendo muito comentado um filme de terror desse diretor e eu nem entendi o porquê. Abri a filmografia dele ali no Film Now e descobri que ele tem diversos filmes no currículo, alguns deles muito premiados, como 11 Homens e um Segredo, 1, 2, 3, tem um Traffic também, que ele ganhou um prêmio como melhor diretor, mas ele nunca havia se aventurado no terror. Então eu não entendi o porquê tantas pessoas estavam montando expectativas sobre esse filme, porque esse diretor não tinha mostrado nada nessa área. E não foi a minha surpresa ver que esse diretor era iniciante, porque de fato, para mim, ele não soube fazer um filme de terror. Ele pode ter feito qualquer coisa, mas terror não foi o que ele fez aqui. De fato, nós temos uma abordagem um pouco diferente. Essa ideia do found footage, que a gente acompanha esse fantasma observando essas pessoas, que nada mais é do que uma câmera. Só que isso não assusta em nenhum momento. A gente só fica acompanhando os personagens passeando de um lado para o outro. Outra coisa que afeta muito a experiência como telespectador, pelo menos a minha foi afetada, é o fato de que a gente vai acompanhar essa câmera percorrendo a casa o tempo inteiro. A gente tem flashes de alguns problemas que os personagens estão enfrentando no dia a dia, a questão dessa menina com medo desse suposto assassino, e aí fica só esses prenúncios do que acontece na vida deles, e nunca é algo que a gente vai de fato se importar, ou que a gente vai se engajar com a trama como um todo. Então fica como se fosse vários recortes dos personagens, porque a gente está vendo sobre a ótica de outra pessoa. A mesma coisa que gravasse você chegando no seu trabalho conversando com uma pessoa ou outra. Você nunca vai ter uma história completa, você nunca vai saber quem são as outras pessoas, porque você só está vendo a ótica única de uma pessoa. E isso afeta muito a experiência como um todo, porque pelo menos eu não me importei com ninguém, porque não pareciam personagens. Parecia de fato que eu estava vendo algumas fitas do dia a dia de uma família, e nada além disso. Quando se insere a trama do fantasma, de fato, quando ele começa a movimentar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, chega a ser uma coisa meio boba. Tem um momento até inicial do filme que ele começa a arrumar alguns cadernos que estavam desorganizados na mesa de uma das supostas protagonistas dessa trama. Então, um fantasma com mania de limpeza. Chega a ser bobo. E aí, claro, tem aquela abordagem clássica do fantasma, que eles trazem a médium para casa, para tentar descobrir o que ele quer, quem ele é, e aí fica nesse lenga-lenga até chegar num final extremamente apressado.
Então tudo que o filme se enrolou para não falar nada com nada, chega lá, faltando 20 minutos para finalizar o filme, ele fala muita coisa. Tenta explicar várias coisas ao mesmo tempo, e aí fica aquele final muito apressado, com muitas pontas soltas, e que fica bem sem graça, porque não era o ritmo do filme desde o início. Por mais que esse diretor tenha tentado ser inventivo, tem outro filme que eu assisti chamado A Ghost Story, ou Uma História de Fantasmas. Tem essa mesma ideia de um fantasma contando uma história pra nós. Só que ali é uma abordagem mais do drama, que é tipo o cara morre, fica na mesma casa, e aí vai passando várias famílias naquela casa, a casa vira um prédio, uma coisa muito doida. O filme é chato, eu achei pelo menos muito chato. Mas depois que eu assisti ele, inclusive eu já assisti há muito tempo atrás, algumas coisas ficaram na minha memória e eu entendi o porquê que o diretor tinha feito tudo daquela forma, porque de fato é um filme mais poético, que tem um recado a ser dado. Aqui, o diretor tenta trazer uma invenção nova, uma história na ótica do fantasma, mas não é tão inovador assim, afinal tem esse filme que eu acabei de citar, só que como ele não tem um ritmo coeso do começo ao fim, ele acaba se atropelando. O filme The Ghost Story é chato e lento do começo ao fim. Então é a identidade desse filme. Aqui a gente tem um filme que ele começa lento, no meio começa a inserir algumas informações que são completamente desconexas de imediato, para meio na comédia, e aí no final ele acelera em desespero. Quase como se fosse um dos filmes do diretor do 11 Homens, um Segredo ali, naquelas cenas finais. Só que fica muito bagunçado. Então, infelizmente, eu vou dizer para vocês que eu não gostei dessa experiência e não achei uma experiência de terror jamais nessa vida. Inclusive, eu vi outro filme de terror no mesmo dia, que foi A Baghead, ou A Cabeça de Pai, que eu não vou trazer a crítica por aqui, porque já é um filme um pouco mais antigo, não é um lançamento. E nesse filme tem uma cena específica que eu me assustei muito mais do que nesse filme inteiro. Na verdade, até mesmo com que a ideia que esse filme veio trazer, porque nem a ideia em si me assustou. Então, se você está procurando um filme bom, de fato, veja A Baghead. Não é um grande filme, mas pelo menos tem uma cena ou outra que acaba se salvando. Esse aqui, pra mim, infelizmente, foi só a encheção da linguiça. E se chegar no cinema, fuja. Não vale a pena o seu dinheiro. Então agora sim, finalizando, agradeço a cada segundo de vocês por aqui. E caso vocês tenham dicas de outros filmes, escrevam. Caso vocês não concordem com a minha opinião, escrevam também. Que como sempre aqui embaixo é um espaço democrático, com respeito. E eu adoro ler cada comentário de vocês por aqui.